Sanikari Veneti, as primeiras capelas feitas aqui pelos nossos colonizadores como feudos medievais no sentido de eles se organizarem e também passar uma organização para a sociedade que estava se formando aqui por meio de uma hierarquia. Vamos acompanhar, a gente sabe que as capelas, a gente vai ter um sentido, né, mais amplo das capelas, é um sentido mais amplo que é utilizado aqui, a gente vai conferir ao decorrer do vídeo, mas também entendemos que quando eles chegam aqui, vocês vão notar, né, para quem não sabe, para quem não acompanhou os outros vídeos, a igreja foi muito importante, né, todo esse aspecto religioso sempre foi e ainda é, na verdade, muito importante para a história da colonização, não só a colonização vêneta, como a colonização de outras partes, enfim, da Itália, de outras pessoas que vieram da Itália para cá, porém a colonização vêneta teve uma grande influência aí da igreja também. Tem outros vídeos, acompanhe esses vídeos aqui, se você não sabe, né, qual que é a importância, igreja e colonização vêneta tem, assim, não tem como separar isso. Se você não sabe disso, você ainda não sabe praticamente nada da história da colonização, é preciso saber. Porém, no princípio da colonização vêneta, institucionalmente não se teve uma presença tão forte da igreja. Que eu quero dizer com isso? Institucionalmente, digamos, se ter um padre aqui, o padre estar sempre aqui, isso não aconteceu no início, até mesmo porque não se tinha verba prevista para isso e era um problema que a igreja não tinha visto até então. Existiam iniciativas locais, certamente existiam, jesuítas e assim por diante, mas não se tinha esse movimento institucional no início da colonização. Significa que uma série de outras coisas foram ocorrendo aí, os próprios colonos tiveram que se organizar do jeito que puderam e assim eles utilizaram as capelas para fazer como se fosse uma espécie de feudos medievais, né, que traziam as suas organizações dentro das suas hierarquias. É isso que a gente vai falar no vídeo, no início, né, o início da colonização, o início mesmo. Claro que a gente já falou dos líderes institucionais, que eram todos sacerdotes, praticamente, né, a gente já falou sobre o padre Nosadini, que atuou bastante em Caxias do Sul, a gente já falou do padre Cobalcini, que atua a maior parte do seu apostolado brasileiro lá no Paraná, e depois ele faleceu aqui, tendo fundado Nova Bassano. Contudo, no início, essas pessoas não estavam aqui porque, digamos, o fenômeno da imigração, ele começou a ser em massa depois de algum tempo, né? Principalmente a igreja foi vendo que o fenômeno não ia parar, que as pessoas continuavam imigrando, e então essas pessoas iam precisar de auxílio e ajuda, e certamente, né, os nossos colonos escreviam cartas para eles. No vídeo de ontem, né, eu falei sobre uma carta que foi enviada, principalmente lá para o Scalabrini, de um colono vêneto, e o colono vêneto, o vídeo de ontem não, outro vídeo que era do Cobalcini, colono vêneto em São Paulo, e então ele reclamando, aqui a gente morre sem padre, morre sem educação, sem escola, e também sem médico. Portanto, olha só, vocês já percebem, né? Os colonos, eles não escreviam as suas cartas pedindo ajuda para o governo italiano, que foi o mesmo governo que expulsou eles de lá, né? Um governo liberal maçom. Então, não era esse governo que eles escreviam para quem eles confiavam, que era a igreja. Né? Por conta de todo esse apelo aqui, então, finalmente começam a existir as ordens, né? Eles montam a igreja ali, os membros internos, enfim, que faziam parte da igreja, começam a se interessar pela missão e montam as suas ordens para vir para cá. Portanto, antes da gente começar essa história, claro, curte, se inscreve no canal, não esquece aí de ativar o sino das notificações, é importante para o Leigo Amar. Eu sou Fernando Menegatti, aqui da Serra Gaúcha, Bento Gonçalves. Eu deixo para vocês aqui que tem o Evangelho de São Marcos, caso você quiser adquirir, ele está escrito em língua vêneta e português também, você tem já essa bengala, né, que é o português. Claro que nós já estamos encerrando, são as inscrições para o curso de língua vêneta, esse curso, a turma começa em maio, então eu te convido, o curso está super completo, pessoal, eu já falei que a gente trabalha com 2 vias nesse curso, tem todas as aulas gravadas, tem todo o conteúdo online numa plataforma interativa para você, como se fosse Netflix, mas nós temos os encontros também para fazer o reforço do curso, para falar comigo, que sou o professor, né, para fazer toda a dinâmica que o aluno ele necessita. Aqueles que participam, que conseguem participar, voam
no aprendizado de língua vêneta. E nós temos agora também aí o calendário em língua vêneta e Lunaro Vêneto, que vem diretamente do Vêneto, tem várias passagens aí, tem provérbios, também muitos trechos da história vêneta, vocês encontram aqui no calendário, além, é claro, das datas, né? Portanto, vamos aí começar o nosso vídeo. No início da colonização, a presença da igreja era praticamente nula na região, como eu já fiz a introdução aqui no início. Padres jesuítas, por exemplo, jesuítas alemães, estabelecidos nas regiões de imigração alemã, visitavam aqueles colonos. Mas, assim, era uma coisa bem esporádica, e aí eles davam os sacramentos e aquilo que era necessário. Só que a primeira paróquia foi criada, né, a paróquia aqui, para o nosso lado, o lado dos Vênetos, ela foi criada só em 1884, e a gente está falando de uma imigração que começa lá em 1870. Então, 1884 é criada a primeira paróquia por lei provincial, né, em Caxias do Sul, que é aqui na Serra Gaúcha. Depois foram criadas as demais paróquias, inclusive aqui em Bento Gonçalves e a Garibaldi, enfim. Então, isso 10 anos após a chegada desses imigrantes. Então, é claro que muita reclamação se teve, muita carta foi escrita também para a igreja em função disso. Não existia alguém que regulamentasse, de certo modo, a sociedade, assim como eles tinham isso na Europa. Bem, regulamentados pelo Concílio de Trento, para quem não sabe, busca aí no Google Concílio de Trento, os imigrantes simplesmente viam a doutrina católica como o oxigênio o qual respiravam, tá? O Concílio de Trento foi, como diz o nome, um concílio que acontece lá em 1500 e pouco, né? E esse concílio ele foi feito para combater aí, praticamente todas as heresias que haviam acontecido ao decorrer dos séculos. Também, é verdade, foi feito para dar uma resposta a Martim Lutero, não só a Martim Lutero, é óbvio, não iam fazer um concílio só para isso, mas principalmente para, enfim, debater e estabilizar e também firmar, né? Firmar as bases da doutrina católica naquele momento, porque muita coisa se discutia, muita coisa ainda não estava, não haviam batido martelo sobre tais coisas, então o Concílio de Trento foi feito para isso. Não, isso é isso, isso é aquilo, acabou. Não se discute mais, não muda mais. Então, uma série de coisas que hoje a Igreja Católica tem como verdade de fé, coisas definidas, 100% que ninguém mais pode botar a mão, foi ali no Concílio de Trento que foi a tampa final. Tá? E aí, então, os imigrantes simplesmente eles viam a doutrina católica aí como oxigênio, o qual eles respiravam. A grande parte dos imigrantes, é claro, né? Portanto, automaticamente foram preenchendo os vácuos deixados pela Igreja no início da colonização aqui, né? Visto que a igreja brasileira era fraca, segundo eles, e também segundo os sacerdotes que vinham de lá, da linha ultramontana, relapsa e às vezes imoral, e os governantes indiferentes, né? Então, assim sendo, por iniciativa própria, tentaram recriar o mundo religioso com o qual estavam acostumados. Não se tinha padre, não se tinha igreja tudo bem. Eles foram dando o seu jeito aí com as capelas, paróquias, enfim, as paróquias não, as capelas, né? Porém, não tinha falta da autoridade, né? A autoridade não estava ali, eles foram meio que criando a própria autoridade. Então, aos poucos, começaram a construir pequenos oratórios, né? Logo, a iniciativa para a organização da capela é dos próprios imigrantes. Depois eu deixo as referências aqui. Então, as capelas iniciais, elas foram construídas pelos próprios imigrantes. Não foi a igreja que veio aqui e disse vocês vão ter que construir, ou até mesmo construiu. Eles é que quiseram construir. Contudo, as capelas, per se, nesta realidade, não serviam mais só para a vida religiosa, assim como muitas vezes acontecia lá na Europa, né? Mas também para atender aí necessidades econômicas e também as necessidades sociais, né, para reorganizar fundamentalmente suas vidas no ambiente. Então, de fato, por capela, e agora que a gente precisa prestar atenção porque também é necessário dar um pouco de definição, por capela, no contexto da imigração, deve-se entender
todo um complexo que envolvia o espaço físico para a oração, né? No início fazia um barracão assim de madeira e quando as condições econômicas o permitiam, um prédio próprio para a oração, né? Mas que serviam, além disso, servia também para a escola, ensinando as primeiras letras às crianças. A bodega comunitária também servia, né? Que servia como pequeno entreposto de comércio e produtos de primeira necessidade para os habitantes do local, não era para ficar lá bebendo cachaça, não é essa bodega que talvez vocês estejam pensando, é bodega como a venda, né, a mercearia, enfim, para ir lá e comprar as coisas. Salão de festas, convivência dominical, estrutura também servia como, digamos, um suporte para a estrutura do cemitério, para fazer o cemitério local e assim por diante, né? A organização econômica estava ali, então eles meio que dirigiam a verba, o dinheiro para aquilo que era o necessário, enfim, né, ou os recursos no início. Não demorou muito e juntamente com a estruturação social foram nascendo os líderes, né, os líderes da comunidade, assim como ainda não existiam os líderes institucionais das igrejas, né, que vieram para cá, da igreja, eles foram meio que fazendo por si só. Em primeiro lugar, e com maior destaque, surgiu a figura do padre leigo. Como assim o padre leigo? Bom, padre leigo não era um sacerdote. É um padre, é o quê? É uma pessoa que era uma pessoa da população, que tinha, digamos, o seu caráter aprovado pela população, e então, certamente, o chamavam de padre, né? Um padre leigo ali, leigo porque ele ele não era sacerdote, tá? Então, ele tinha conhecimento comprovado da doutrina cristã e da vida e costumes aprovados pela comunidade. Ou seja, precisava ser uma pessoa, como a gente costuma dizer, uma pessoa decente, né? Não dava para ser qualquer um ali para assumir o papel fundamental da organização. E aqui que a gente começa a ver um pouco do nosso feudo, né? O nosso feudo medieval. As capelas eram organizadas assim. Então, capela acabava fazendo parte de toda a comunidade, né? A capela tal, a capela isso, a capela aquilo, a gente está falando da comunidade inteira, que era chamada de capela. A sua função do padre leigo era de trazer ânimo e inspiração à comunidade, principalmente da oração dominical, né, onde rezava-se o terço e as ladainhas. O padre leigo também assistia os moribundos, oficiava as orações dos enterros e abençoava a água, os objetos que os colonos desejavam manter em suas casas como símbolo de proteção divina. Certamente, né, certamente a igreja não veria isso com bons olhos, porque era um leigo fazendo isso, mas era o que tinha, esse é o problema. Mas, enfim, vamos lá. Na hierarquia, logo após o padre leigo, né, porque era uma hierarquia, tem algumas figuras aqui. Padre leigo era o primeiro que tinha ali na comunidade, a pessoa que era a mais limpa possível, digamos assim, em costumes, em caráter, né, ética. Vinha o professor. O professor também era uma figura muito importante, era o segundo da escala. A função fundamental, né, dele não era só exercer o letramento, mas também partes da função religiosa. Pois, junto com o ensino da língua vêneta, no caso para os vênetos, e do português rudimentar, também ensinava-se a doutrina cristã. E, no final do 4º ano, para os que concluíram o ciclo completo, ele realizava a primeira comunhão. Sendo assim, o padre leigo e o professor deviam estar, de certa forma, em sintonia, porque senão, né, não ia ter, assim, muita autoridade. Havia também a figura importante dos fabriqueiros, né? Para cuidar da manutenção econômica da capela, uma junta de fabriqueiros foi eleita. O fabriqueiro faz parte da fábrica da igreja. A fábrica da igreja são as pessoas jurídicas que se ocupam da estrutura social, né? Por isso mesmo, claro, da igreja, mas também aqui a estrutura social. Por isso mesmo tinham como função administrar as construções. Estava aí também a estrutura da igreja, escola, salão, cemitério e administrar o dinheiro resultante das contribuições dos sócios da capela. Portanto, eles tinham uma função ali, digamos, hoje até administrativa como se fosse da cidade, né? Eles administravam tudo. E existia uma outra figura, que era a figura chamada o Caulínea. Isso aqui está em Vêneto, Caulínea, que, enfim, as traduções clássicas nos dão como chefe de travessão.
Mas não sei que, né? Enfim, o sentido aqui em Cal-linha seria como se fosse assim o chefe da linha, ou seja, o da linha de frente. Esse o sentido. Em Vêneto faz mais sentido, né? Cal-linha é o chefe da linha de frente. Pense numa guerra. E quem é que vai liderar a linha de frente? Tem um chefe. Esse aqui é o chefe da linha de frente. É o cara que dá a cara a tapa, né? Chefe de travessão é meio estranho para mim. Bom, liderança, isso aqui tinha que ser uma liderança de bom senso para intermediar os conflitos que surgissem entre os moradores. O Cal-linha era instituído pela própria comunidade da capela, ou seja, eram as pessoas que escolhiam ele, né? Como a polícia do local. Né? O objetivo de uma polícia própria e não brasileira era de evitar o apelo, justamente evitar o apelo à autoridade civil brasileira, com a qual eles tinham dificuldade de lidar, seja pelo desconhecimento da língua portuguesa como das leis brasileiras. Portanto, aí nós temos a capela aqui, querendo ou não, era, digamos, a cidade deles ali, a administrativa, né? Que eles se criaram o seu feudo, poderia ser também, né, o seu feudo ali medieval, né, que eles criaram esse núcleo, tinha essas pessoas fundamentais. O primeiro era o padre leigo, aquele cidadão que era uma pessoa exemplar, então ele ia guiar a comunidade, principalmente nos aspectos religiosos e morais. Você tinha o professor, que ele vai ensinar principalmente as crianças, mas mesmo assim ele cumpre uma função religiosa ali, né? E depois nós temos o Cal-linha, que é basicamente o chefe da linha de frente, é a figura do policial. Então, basicamente aqui a gente já tinha, né, o prefeito, o professor e o policial. Né? Então já tinha essas três figuras que coordenavam, de certa forma, os negócios essenciais da comunidade sem depender do Estado brasileiro em si. Né? Eles acabavam fazendo ali do seu jeito, e aí, claro, certamente depois que começam a chegar os padres, mas no início eles faziam assim. Bem, espero que você tenha gostado do vídeo. Eu tentei, né, eu pesquisei esse aspecto aqui, como que as pessoas, desde o início, né, já se estabeleceu ali a instituição da igreja aqui. Não foi assim tão desde o início. É claro que eles eram assistidos quando vinham os padres, mas os padres não conseguiam ficar aqui o tempo inteiro, eles voltavam para a Europa, e aí depois de uns 10 anos depois da imigração, é que sim, inicia-se então essa missão aqui da igreja, estabelecer os padres aqui e nunca mais deixar sozinhos, né? Muito bem, espero que você tenha gostado e, claro, eu já deixo aqui novamente o apelo para que você, se tiver condições, fazer as doações, né, para as pessoas que perderam tudo aqui no Rio Grande do Sul. Então, eu deixo o Pix aqui para Bento Gonçalves e também para Canoas. Em Bento Gonçalves doação que ela pode ser feita para a paróquia, para a Igreja Cristo Rei, que é uma igreja que é bem perto aqui de mim, e aí eles têm esse canal aqui de doação para comprar as coisas, para doar as coisas para as pessoas que foram atingidas. E também tem ali uma iniciativa dos Freis Capuchinhos, lá para Canoas, né? Canoas também foi bastante destruída. Enfim, você pode doar para ajudar a cidade que você quiser, não tem nenhum problema, mas eu deixo esses dois Pix aqui, então se você puder, sempre de uma grande ajuda, seja que valor for, né? Muito bem, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, Strucom.